cumprimento a igreja com a paz do Senhor, a todos os nossos ouvintes, nessa noite de ensino da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida neste momento em que nós estaremos neste culto de ensino, recebendo de Deus um ensinamento sagrado para o crescimento, fortalecimento espiritual de cada um de nós. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus é o alimento espiritual para todos nós. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, diante da Tua gloriosa presença, te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para juntos aprendermos a Tua palavra. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. E abençoe a cada um dos ouvintes que prontamente estão com o coração aberto para receber a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, vai de encontro a cada lar, a cada família que está sendo, ó Deus, atingida agora com essa imagem, com essa ministração que será dada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Neste momento vamos estar louvando a Deus com o hino, da nossa harpa cristã, e uma das oportunidades está dada aí para os nossos irmãos, está louvando a Deus, e assim nós estaremos com certeza sendo ricamente edificados nessa noite. Deus abençoe a você. Louvores ao Senhor. Eu convido meus irmãos neste momento, após o louvor que já foi entoado, para que juntos possamos ler a inerrante palavra de Deus. Encontramos aqui no Salmo de número 38, o primeiro versículo somente, quando o salmista Davi se dirige a Deus para obter o perdão.
Ele diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nós encontramos essa oração angustiada de Davi, clamando a Deus, buscando a Ele o perdão dos seus pecados, reconhecendo sim que por causa da ira de Deus, Davi, do seu pecado, Davi foi acometido de várias enfermidades no seu corpo, consequência do pecado. Mas ele conhece que Deus também é um Deus misericordioso. E quando ele faz uma oração profunda, ele busca o Senhor e aquela oração chega no coração de Deus e a ira do Senhor é aplacada. Por isso aprendamos com Davi. E nessa noite vamos aprender mais ainda, dentro de alguns instantes, com o pastor João Araújo, que vai ministrar aos nossos corações uma palavra de Deus. Pai eterno, diante da tua presença, abençoa, Senhor. Nós apresentamos o teu filho, pastor Araújo, João Araújo, que estará ministrando a tua palavra neste momento aos nossos corações. Usa o teu filho de maneira poderosa e abençoa todos os ouvintes, Senhor, aonde essa palavra chegar, para que sejam abençoados, edificados, transformados e que se humilhem também debaixo da tua potente mão, assim como Davi se humilhou e alcançou o seu perdão. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, para as igrejas do Senhor Jesus em Cidade Ocidental, nos demais estados brasileiros e também na Europa, na França, na Espanha, Portugal e também nos Estados Unidos, onde a ADUC tem congregação, envolvendo os cristãos de todo o mundo. Que a bênção do Senhor venha sobre nós, o livramento de Deus nesse período de pandemia, de tanto sofrimento e pressão social e pressão psicológica, pressão econômica que estamos passando, mas o Senhor é o nosso Deus e a Ele nós devemos adorar. Vamos meditar hoje no Salmo de número 96. Eu vou fazer uma leitura e comentando com os irmãos a beleza desse salmo. O salmo provavelmente produzido, feito pelo rei Davi, aquele homem que era um profeta de Deus, um rei temente ao Senhor e também um poeta, inspirado por Deus, fez um lindo salmo que nós vamos meditar hoje e todos acompanhem e comecem a adorar ao nosso Deus. Davi era especialista em adorar ao Senhor, de forma que ele se alegrava muito quando as pessoas se reuniam para louvar o nome do Senhor Deus. E no Salmo 122, no versículo 1, ele escreveu assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, é necessário que sintamos alegria em adorar ao nosso Deus. É necessário sentirmos o prazer de adorar ao nosso Deus. E uma coisa eu quero antecipar, que ninguém se comunica com Deus eficazmente se não for pela adoração. Pela adoração, porque à medida que nós adoramos, nós estamos sensíveis, e é pelo canal da sensibilidade que o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, porque Ele é leve, o fato do Senhor é leve, o Senhor tem um cheiro suave para nós. Então essa leveza de Deus, na sua santidade, a beleza e a grandeza do seu nome, nós devemos cantar e louvar o nome do Senhor. E no Salmo de número 96, versículo 1, está escrito assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Eu estive refletindo que se nós cantássemos ao Senhor um cântico novo e toda a terra louvasse ao Senhor, haveria uma leveza na terra. Não haveria conflito, confusão, guerra, ameaças, mortes. A segurança nacional teria muito pouco o que fazer. Por quê? Porque toda a terra se comunicava com Deus e aprendia dele e tinha a sua paz. Portanto, conflito, guerras e confusão na terra estava insubsistente e nós viveríamos em paz, na leveza e no cheiro suave do nosso Deus. E o que é cantar um cântico novo? Cantar um cântico novo não é cantar uma canção nova, recém-produzida, ensaiada, colocada para se louvar. Não é este o cântico novo. O cântico novo é um cântico renovado que nasce da alma e do Espírito. É um cântico que você faz ao Senhor com sinceridade, com sensibilidade de espírito.
você pode cantar um cântico bem antigo, o hino da harpa cristã, ou do cantor cristão. Você pode cantar um cântico bem antigo, mas quando você canta renovado ao Senhor, para Ele é um cântico novo, um cântico de alegria, um cântico de prazer, que você aí faz a comunicação com o Senhor e Ele interage com o teu espírito. E você pode observar que quando você canta o seu cântico novo, renovado no espírito, você se sente leve, suave, tranquilo diante do nosso Deus. E Ele começa a te dar o discernimento das coisas espirituais para que você possa conduzir a sua vida bem na presença dEle. O versículo 2 diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. É um compromisso nosso, é uma responsabilidade nossa. Deus te fez para o louvor da glória dEle. Deus te fez para se comunicar com Ele e conviver com Ele, em espírito e também em verdade, se comunicando com o Senhor. E aí você deve sim anunciar, ensinar a palavra do Senhor às pessoas que estão cativas no obscurantismo espiritual, que estão em dificuldade, que não percebem esta palavra. Você e eu, nós devemos, a Igreja do Senhor, como escola ministradora da palavra de Deus, devemos anunciar as belezas do Senhor e a sua palavra e também a sua salvação. Aleluia! É um prazer para nós ensinar das coisas do Senhor e cantar ao Senhor louvores para que nós possamos estar assim alimentados dele durante toda a nossa vida. E o versículo 4 fala assim: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Todos os deuses. Existe o único Deus, que é a Trindade, Deus Pai, o Senhor Jesus, que foi à cruz do Calvário para te remir, para te salvar e para me salvar, para perdoar os nossos pecados. Ele, grande sacrifício, se fez na cruz do Calvário por causa de mim e por causa de você. Mas as pessoas ainda estão envolvidas com outros deuses. Quem são esses deuses temporários, passageiros, que não falam, não se comunicam? No Antigo Testamento, aquelas nações eram nações pagãs, a maioria das nações pagãs, e eles adoravam a Deus. Eles criavam até vaca para adorar e outros animais. Centenas de deuses havia que eles adoravam, aqueles deuses criavam aquela simbologia e iam para a adoração desprezando o grande Deus. E Deus castigava aquelas pessoas. Deus castigava as nações. Deus chegava ao ponto de chegar ao momento de corrigir as pessoas ou nações inteiras. Por quê? Porque as pessoas estavam dando as costas para Deus e tornando Deus um zero à esquerda, quando Deus é todo poderoso. Todo valor lhe é dado e reconhecido pela sua criação, pela sua beleza e pela manutenção do universo. E Deus faz as correções, sim. No Salmo 38, Deus fala de correção. E está escrito no Salmo 38, versículo 1: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Isto aqui foi no Antigo Testamento. Jesus não havia ainda se manifestado nem sido crucificado na cruz do Calvário. Hoje, eu imagino que hoje, quando Deus se aborrece com alguém, ou com um grupo de pessoas, ou com uma nação, Deus não faz como no Velho Testamento. Ele olha o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e viu o sacrifício do Senhor. Maravilhoso isso para nós, né? E Deus nos poupa por causa do sacrifício de Cristo. Deus nos entregou a Cristo, Jesus, e o Senhor olha para o sacrifício de Cristo e vê que nós somos de fato pecadores. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio reatar esse relacionamento com o Senhor. Por isso nós devemos anunciar as boas novas de salvação do grande Deus em favor das famílias, em favor das nações. E nós não podemos recuar nessa missão, porque é uma ordenança do Senhor Jesus. E o versículo 2 diz: porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu.
Quando Deus corrige alguém, não tem jeito não, viu? Não tem quem impeça. Quando Deus chama a atenção de uma nação, ou a atenção de uma pessoa, ou de uma família, não tem quem se livre, porque Ele é todo poderoso e governa todas as coisas micros e as coisas macros. Deus tem o domínio de todas as coisas. E no versículo 3 diz: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado. O pecado é uma mazela. O pecado afasta o homem de Deus. Tolhe-se a visão, a audição, os ouvidos ficam cauterizados, ficam tapados, fechados, para não ouvir a palavra do Senhor. Você chega num determinado lugar e tem 2, 3 crentes e você começa a falar sobre Jesus, sobre a salvação, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. E aí a conversa se prolonga e há alegria naquela conversa e naquele relacionamento. Mas quando você chega a anunciar a palavra do Senhor para uma pessoa que está distante de Deus, ele te dá pouca atenção, talvez por questão de educação, ele escuta um pouco e depois ele quer mudar de assunto. Por quê? Por causa do pecado, por causa do obscurantismo espiritual. As pessoas estão envolvidas com trabalho, com foco, produtividade, riqueza, investimento e tantas coisas desse mundo, tirando a atenção de Deus para colocar atenção nas coisas que são provisórias nesta terra. Portanto, nós devemos evitar o pecado, combater o pecado, evitando para que nós possamos ter alegria no Senhor e dele receber o livramento. Voltando ao Salmo de número 96. Que maravilha este salmo. Davi, inspirado, claro, pelo Espírito Santo, ele escreveu de uma forma maravilhosa. E ele disse: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Todos os deuses dos povos são coisas vãs. Tem pessoas adorando santos, não pode adorar santo. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Ele é a porta, Ele é a nossa porta, não é? Nós precisamos chegar a Deus sim, mas através do sacrifício de Cristo. Ninguém vai a Deus fazendo um atalho sem o sacrifício de Cristo. É necessário passar pela cruz do Calvário, é necessário passar pelo sacrifício de Cristo, porque Ele tomou sobre si as nossas dores e transportou com Ele, livrando-nos do sacrifício eterno. Quando nós deveríamos sofrer eternamente, o Senhor nos trouxe paz com Ele. E é bom sabermos que nós devemos, como bons investidores, investir no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino eterno, que não se acaba, não é provisório, e lá nós habitaremos com o Senhor. E a Bíblia diz, me permite dizer que o Senhor Jesus é a nossa luz, a nossa lâmpada que alumia de dia e de noite. Viveremos felizes e seguros com Ele. E o versículo 6 fala assim: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Esse versículo dá para fazer um estudo muito profundo sobre a beleza de Deus. Deus é lindo. Você vê a beleza que Deus tirou nesta terra, se você contemplar tantas coisas geradas. Se você pensar em você mesmo é um prêmio de Deus. Deus te premiou para que você existisse, para que você exista e para que você glorifique o nome dele. Deus não te fez de qualquer forma para você viver aleatoriamente, mas ele te dá um direcionamento para que você possa adorá-lo. E você é uma beleza de Deus. Deus te formou de uma forma muito extraordinária. Para você ter uma ideia, o médico passa 6 anos numa universidade fazendo o curso de medicina. Quando termina, vai fazer mestrado e vai se especializar. E mesmo assim, ele não se especializa em todas as partes do nosso organismo. Mas fora o nosso organismo, Deus nos deu o espírito que o médico não entende. Portanto, você é um complexo extraordinário de Deus, uma formosura, uma construção, e esta construção sua é para adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos ler em Apocalipse, versículo 4.8, capítulo 4, versículo 8 a 11. Veja: e os 4 animais tinham
cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 oh glória, é o Senhor Deus. A santidade de Deus é inimaginável, nós não podemos definir a santidade de Deus nem o seu brilho. Ele é extraordinariamente luz para nós, e a sua presença brilha, ele ilumina esse universo. Portanto, ele é santo, ele não se mistura com as coisas que tragam prejuízo ao seu caráter. Deus é extraordinariamente santo. E o versículo seguinte fala, o Todo-Poderoso que era, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era e que é e que há de vir, se refere ao Senhor Jesus que há de vir buscar a sua igreja. E quando os animais davam glória, vejam, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Portanto, nós devemos louvar ao Senhor e cantar a Ele um cântico novo em agradecimento pela nossa existência, em agradecimento pelas coisas criadas, em agradecimento pela manutenção desse universo, em agradecimento pelo alimento que Ele nos dá, que faz chover para que gere alimento, produza alimento nesta terra, para que nós possamos nos alimentar e sobreviver. Nós devemos cantar um cântico novo ao Senhor, porque Deus recebe tudo aquilo que é entregue a Ele com alegria. Se eu venho para adorar o Senhor, eu preciso estar com alegria. Não posso ter tristeza no meu coração, porque eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, que move o universo. A mão do Senhor move este universo. Nós precisamos ter certeza dessas coisas, porque aqui nós viveremos bem com Ele. Se nós formos transportados por algum motivo para a glória eterna, melhor ainda estaremos com o Senhor. Portanto, devemos cantar ao Senhor sempre um cântico novo, um cântico renovado, que sai da nossa alma com sinceridade e com intimidade com o nosso Deus. Portanto, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário, conforme eu acabei de ler, os anciãos louvando ao Senhor, até os animais, o universo louva ao Senhor, as estrelas obedecem à voz do Senhor, o sol ilumina, Deus colocou o sol para nós, e este sol também honra o nome do Senhor. Todas as coisas criadas devem honrar o nome do Senhor. E o versículo 7 diz: dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Glória ao Senhor. Devemos sempre dar glória ao Senhor, criar essa intimidade. Devemos preparar o nosso cérebro para louvar ao Senhor. Nós temos um cérebro formado conforme a nossa construção cultural. E a nossa construção cultural é de pecado, é de afastamento de Deus, é não valorizar as coisas espirituais. E nós aprendemos, mas nós precisamos assimilar novas informações, assimilar a palavra do Senhor para nos adaptarmos e nos acomodarmos a ela. E aí nós criarmos estudos, desenvolvermos conhecimento desta palavra, para que nós possamos ensinar a palavra do Senhor às pessoas que não conhecem. Devemos despertar, é função da igreja despertar os povos, é função da igreja anunciar o evangelho para as pessoas, é função da igreja ensinar as pessoas que não conhecem, porque elas estão com a mentalidade distorcida por causa da função cultural, por causa do exercício da cultura. Eles estão focados no trabalho e outras coisas diante do Senhor, e portanto eles pecam. Mas nós devemos levar a santidade dessas pessoas, colocando esta palavra em prática e também anunciando as boas novas do Senhor Jesus e apresentando o Senhor Jesus para a igreja, para as pessoas, para que ela se torne a igreja do Senhor, também anunciadora do Evangelho.
O versículo 8 diz: dai ao Senhor glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Não chegue diante de Deus com as mãos vazias. Apresente ao Senhor um cântico novo. Apresente ao Senhor a sua vida. Apresente ao Senhor as suas ofertas. Mas apresente com alegria. Tire aquela mão fechada. Abra a sua mão para trabalhar para o Senhor, para ofertar para a obra do Senhor, para que a igreja possa investir em novos métodos, em novas equipes, em novas escolas, para que as pessoas sejam orientadas e treinadas a ensinar o Evangelho do Senhor, para que as pessoas venham buscar conhecimento, para levar as outras pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus ainda. E o versículo 9 fala assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Tremei, tenha temor ao Senhor. Não considere Deus um Deus distante, aquele que está no céu muito distante e se divertindo com a alegria do seu povo, talvez numa festa ou nos carnavais. Há quem pense assim, que Deus está no céu muito alegre porque o seu filho está se divertindo no carnaval. E as pessoas têm o fogo do Espírito, tem ali o incendiário inicial, mas falta só incendiar aquele ponto para reacender-se e conectar-se com o Senhor Deus. E já vi algumas pessoas falar assim: olha, o carnaval este ano foi muito bom, foi um sucesso, graças a Deus. Veja, não é? Então a pessoa tem esse ponto para conexão com o Espírito Santo, mas está apagada. Tem só alguma coisinha por ali no ponto de se reacender, para que ele possa evoluir, crescer na presença do Senhor, pelo ensino e aprendizagem da sua palavra. Aí ele começa a crescer, ele começa a se reconstruir, abrir o seu novo entendimento, para que possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Então esse obscurantismo espiritual, quando a pessoa diz: graças a Deus o carnaval foi muito bom este ano, é uma pessoa do bem até, não é? Mas a pessoa está tolhida, está ali engarrafada, está presa na sua cultura, no seu entendimento. Mas é necessário reabrirmos o nosso cérebro, dar a oportunidade do nosso cérebro a nos conduzir à presença do Senhor. E o nosso cérebro só se refaz através de conhecimento, das novas informações, das informações bíblicas, desse estudo de Deus, do Senhor, da sua beleza e da sua grandeza e também do seu resplendor. Quando o homem percebe o resplendor do Senhor, aí ele muda de atitude. Ele diz: eu era cego, não via, mas hoje eu vejo a Jesus, vejo a sua glória, vejo as suas benfeitorias, vejo a sua construção, maravilha para mim. E ali ele começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. O versículo 10 diz: dizei entre as nações, o Senhor reina, e reina mesmo, ele é rei. O único rei absoluto é o Senhor, é a Trindade, é Deus, o Senhor. E por Jesus Cristo nós tivemos o privilégio de chegar à presença de Deus. Quando ele, na cruz do Calvário, disse: está consumado, o véu que separava nós e Cristo foi aberto, nós temos acesso. Você tem acesso ao Senhor. Você que me ouve agora e não conhece o Senhor Jesus, e também não compreende o seu sacrifício na cruz do Calvário por você, saiba que ele fez tudo isso porque ele te amou primeiro. E às vezes nós, distantes do Senhor, as pessoas distantes do Senhor, elas pedem a Deus alguma coisa e Deus atende por causa da sua misericórdia. Nós temos a misericórdia do Senhor, graças a Deus, graças a Ele. Tem a sua misericórdia que está disponível para nós. E Deus vê a inocência daquela pessoa, porque não conhece o homem ou a mulher que não conhece a Cristo nem a sua palavra.
e foi influenciado totalmente, conforme eu disse, pela cultura, pela aprendizagem desta vida. E Deus socorre, sabe? Deus dá oportunidade para que as pessoas cheguem a Cristo e cheguem à igreja. A igreja precisa ter pressa. A igreja precisa ganhar mais velocidade na anunciação dessa palavra. Nós precisamos ser mais firmes quando pregamos a palavra para alguém e dizer que Jesus salva. Nós precisamos ter a autoridade do Senhor dentro de nós, pela ação do Espírito Santo, para anunciar as boas novas de salvação para uma pessoa que está perdida. Portanto, irmãos, é função da igreja, é função nossa anunciar as boas novas do Senhor. Veja, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra, mas treme mesmo. Mas treme mesmo, quando Deus resolve chamar a atenção das nações. As nações perdem aquela segurança que pensava ter, perde a sua capacidade de dominar e controlar as coisas, que pensava ter, Deus retira, como se fosse puxar um tapete por um tempo, para a pessoa poder refletir a respeito da sua grandeza. Eu imagino que hoje, nesse período de pandemia, que as nações estão sendo perturbadas, famílias sendo abatidas, agora não só velhos, mas jovens sendo afetados. Eu penso que começa a surgir dentro das pessoas um cântico novo, muita gente orando, um cântico novo e as pessoas aprendendo a adorar. Então o vínculo da comunicação com Deus é adoração. Mas por que adoração? Porque na adoração você está sensível, você se comunica pela adoração. Porque Deus tem alta sensibilidade. E nós, na nossa batalha aqui, no dia a dia, chegamos a estar, até certo ponto, endurecidos com alguma coisa, ou aborrecidos com outras coisas. Esse não é o ponto de comunicação com Deus. O ponto de comunicação é através da adoração ao Senhor. E quando nós adoramos, o Espírito Santo entra em comunicação com o ambiente celestial e nós sentimos a leveza. Preste atenção que acontece isso com você. E se você não tem essa experiência, teste. Leia esta palavra e vai por ela que você encontrará a vida eterna. E o versículo 10, dizei entre as nações, o Senhor reina. Repetindo, o mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Vem amigos, e vem irmãos o julgamento do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, quando o anticristo tomar o controle desta terra, que Deus vai deixar a propósito, porque o Senhor vai prender o anticristo, vai prender o diabo, vai prender a besta. Então Satanás e seus anjos vão ser julgados pelo Senhor e serão lançados no fogo eterno. Sabe, esse que entra na cultura e atrapalha a mentalidade das pessoas, desvia as pessoas do Senhor. Esses serão lançados no fogo eterno, mas a igreja subirá com Cristo. E ali o Senhor verá o trabalho da igreja, o que eu fiz, o que você fez, e o Senhor nos recompensará. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele nos recompensa, porque é o feitio de Deus recompensar a sua igreja. Então vamos trabalhar para o Senhor, não por causa da recompensa, mas vamos trabalhar com alegria, porque a recompensa vem. E você que não conhece a Cristo pode sim aceitar o Senhor Jesus, falando assim: olha, eu quero seguir esta palavra, para que eu receba a libertação do Senhor e possa ter uma vida nova com Cristo Jesus e ter comunicação, harmonia e interação e unidade com a igreja do Senhor, para que nós possamos somar com mais força anunciando as boas novas de Cristo. E o versículo de número 11: alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Veja o que o rei Davi escreveu: alegre-se os céus. Sim,
Os céus foram gerados pelo Senhor e também é para a honra e glória dele. E regozije-se a terra, alegre-se a terra e tudo quanto nela há, brame o mar e também a sua plenitude. Então vocês vejam que a glória de Deus é tremenda. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele fala com quem Ele quer, aonde quer e da forma que Ele quer. Deus fala aos homens, Deus fala aos animais. Quer ver? O caso de Jonas, quando estava fugindo de uma missão de Deus, uma missão evangelística, ele mudou o percurso e Deus deu a orientação a um peixe grande. O peixe maior que tem é a baleia, eu penso que é a baleia, não é? E a baleia ouviu a voz de Deus. As estrelas também ouvem a voz de Deus. Quando Jesus nasceu, os 3 reis magos foram orientados, porque não tinham mapa, não sabia a localização, foram orientados por uma estrela. Então Deus faz as estrelas se deslocarem. Então Deus dá ordem ao universo, não é? Então alegre-se os céus e a sua plenitude. Portanto, nós devemos glorificar a esse Deus e cantar-lhe um cântico novo, um cântico de agradecimento, um cântico de adoração. É isso mesmo, de agradecimento e de adoração. Não adianta endurecer a nossa cabeça e colocar a nossa razão no lugar. Não, devemos priorizar o Senhor e deixar que Ele cuide de nós. Ele é o Deus supremo, pleno, total. Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo, simultaneamente ao mesmo tempo, e atende conforme lhe apraz. E o versículo 12: alegre-se o campo com tudo que há nele, e se regozijarão todas as aves do bosque. Veja que maravilha, alegre-se o campo com tudo que há neles. Pois bem, se houvesse um cântico novo de todas as nações, conforme o rei Davi sugeriu, todos os moradores da terra, irmãos, penso eu que a lavoura seria mais linda. Penso eu que não haveria praga das lavouras, que as enfermidades seriam bem menores, os hospitais seriam vazios, os médicos não teriam tanta demanda, tanto sofrimento, os enfermeiros não padeciam tanto como estão sofrendo hoje. Se houvesse ao Senhor um cântico novo, eu tenho convicção de que haveria tranquilidade nesta terra, porque o controle de Deus estava no meio das nações, de uma forma a abençoar as nações. Por quê? Por causa da adoração, da comunicação com o Senhor. Devemos nos comunicar com o Senhor de dia e de noite. O apóstolo Paulo sugere: orai sem cessar, ou seja, se comunicando com Deus em temor o tempo inteiro. E o versículo 13: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Ah, irmãos, Deus julgará mesmo. Deus julgará. É mais inteligível pedirmos perdão ao Senhor dos nossos pecados e pensar mais em Deus. Igual Neemias, quando foi restaurar os muros de Jerusalém, sofreu pressão dos adversários da época para não restaurar os muros. Mas Deus havia dado uma ordem para Neemias restaurar os muros de Jerusalém. E diante da pressão, Neemias não desistiu de Deus e nem desistiu de cumprir a sua ordem. E falou para os judeus da época que estavam com ele. Disse: olha, quando vierem nos pressionar, pense em Deus. Então é exemplo de Neemias. Pense em Deus. Pense no Senhor, porque assim Ele julgará o mundo com a sua justiça. Imagina um justo julgando um injusto, não é? Porque uma vez que nós perdemos essa nossa vida orgânica nesta terra, não tem como mais se arrepender. O arrependimento é enquanto tivermos vida. Devemos nos arrepender e esperar no Senhor. Ter sede de Deus,
ter vontade de agradá-lo, vontade de se comunicar com Ele. Nós não precisamos esconder pecadinho de Deus, nem pecadão. Nós não podemos esconder os nossos pensamentos do Senhor. Nós precisamos ser transparentes diante do Senhor e dizer: Pai, eu quero conversar com você hoje uma coisa interessante. Ou uma coisa que está me incomodando, eu preciso conversar com o Senhor. Converse com Ele, não é? Não faça simplesmente oração mecânica, mas converse com o Senhor. Passe a mão na cabeça, coce a cabeça, diz: como é que eu vou explicar isso para o meu Deus? Mas eu preciso explicar isso para Ele. Mas Deus já sabe, mas Ele precisa te ouvir, é necessário, não é? Que Ele te ouça, perceba o seu desejo, o seu coração, o seu entendimento, que fale com Ele por entendimento. E Deus ouvirá a sua voz e ouvirá a sua oração. Sinta o desejo de buscar a Deus, conforme o Salmo 42, que fala no versículo 1: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Senhor. É o desejo de buscar a Deus, é a alegria de buscá-lo. Quando você busca a Deus com alegria e tem esse desejo, você cria um campo espiritual a teu favor, e ali a tua consciência vai limpa diante do Senhor, e o Senhor te ouvirá, o Senhor te contemplará com alegria. Aí a reciprocidade da alegria do Senhor, porque você sente a alegria em buscá-lo. E o versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Veja o desejo: quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Isso é convicção, é certeza de que o Senhor tem comunicação com você, e você comunicação com o Senhor. Você confia que você está numa interligação com Deus, e essa interligação é indispensável, porque você, assim, estando com alegria, cumprindo a vontade e o propósito do o Senhor atenderá o desejo do teu coração. E o versículo 3 diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Olha, meu Deus está comigo. O nosso Deus está com você. Você tem essa convicção. A pessoa que diz: onde está o teu Deus? É porque a pessoa não conhece a Deus, está um zero à esquerda, está afastado do Senhor há muito tempo. Mas é necessário que pregue a palavra para essa pessoa e mude o seu entendimento. Eu estive pensando que nós precisamos gerar esperança. Esperança na família, esperança no trabalho, esperança na saúde e, sobretudo, esperança em Deus. O povo está com a alma abatida e muita gente sofrendo nesse período de sofrimento em todo o universo. E aqui a Bíblia diz: por que estás abatida, ó minha alma? Quer dizer, a pessoa passa a tomar uma atitude, uma reação, ele reage. Por quê? E por que te perturbas dentro de mim? Quanta gente está perturbada? Eu fui informado por uma pessoa que trabalha na área de saúde, que em um determinado lugar de atendimento à saúde pública, chegam na faixa de 50 pessoas procurando psiquiatra. Não é todo mundo que tem uma estrutura emocional para suportar o solavanco, as dificuldades. E essas pessoas mais sensíveis procuram ajuda. E ainda fala assim: se não conseguiram a consulta para mim, eu vou me suicidar. Eu sei que é uma pressão para a pessoa poder abrir uma vaga para ela se consultar, mas muita gente provoca isso. Então, por que estás abatido a minha alma e por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, espera nele, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espera em Deus. Você não dá conta? Espere em Deus. Você perdeu o controle? Espere em Deus. O barco quebrou-se? Espere em Deus. Tem dificuldade? Espere em Deus. Espere, porque Ele é fiel. Mas o que você precisa fazer é cantar um cântico novo ao Senhor. Porque você cantando um cântico novo ao Senhor, você tem a esperança de receber do Senhor o livramento. Alguma coisa Deus vai fazer. Ele vai mudar uma lei.
Quando Deus quer, Deus faz. Deus cria uma situação nova para te livrar. Espere em Deus, e o Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera com paciência em Deus, não se precipite. Não vamos nos precipitar. O desejo da nossa carne, que é imediatista, é querer as coisas para amanhã ou depois, porque a gente não suporta muito esse esticamento, essa agonia, essa dor, um problema, outro que nos aflige, nós não suportamos. Nós queremos que as coisas se resolvam rapidamente, mas a Bíblia diz no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Um novo cântico, Ele ouviu um novo cântico, uma nova expressão dentro de mim, dentro da minha alma, do meu espírito. E aqui no versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de uma situação pesada, de dificuldade, de temor, de medo, de angústia. Me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, que é a firmeza, que Jesus firmou os meus passos no Senhor. E aí eu ganhei a confiança no Senhor, e a Ele eu cantei um novo cântico. Portanto, irmão, não desistam do Senhor, não desistam da sua fé. Está difícil, está, tem dificuldade, tem ameaça, tem, mas grande é o Senhor que controla todas as coisas, controla o visível, o invisível, o tangível, o intangível, o macro e o micro. Grande é o Senhor dos exércitos, nele nós podemos confiar. Fiquem com Deus. Muito bem, meus amados, que Deus abençoe o pastor João Araújo, que ministrou essa palavra aos nossos corações, e você que está aí no seu lar, na sua casa, aguardando a oração final. Nós estaremos apresentando as suas vidas, pedindo para que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre a sua família, sobre os seus parentes, sobre os seus amigos. Divulgue esse vídeo para que chegue até a casa de muitas pessoas que necessitam também obter o perdão de Deus, porque a Bíblia diz, é muito clara em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então esse é momento de quebrantamento, é momento de busca para que o Senhor continue abençoando os lares, as famílias, em nome de Jesus. Quinta-feira, culto da vitória, teremos também o culto da vitória. Vamos ver se a nossa equipe de louvor vai estar ministrando também os louvores, para que na quinta-feira o seu lar seja alcançado com as bênçãos do Senhor. Online, aproveite esse momento online e receba a bênção de Deus. Pai eterno, diante da tua presença, eu apresento a cada família, a cada lar, e te peço a Deus, envia os teus anjos que acampam ao redor daqueles que o temem os livros, e guarda, Senhor, abençoa, tira todo o mal, em nome de Jesus, e faça com que todas as pessoas se convertam dos seus pecados e se humilhem debaixo da tua presença, em nome de Jesus.